A partir de agora, você confere aqui na Rádio Online Nossa Voz, CCP, Reflexões Casa de Paz. E transmitindo simultaneamente também pela Rádio FM 90.1. Na comunicação, seu amigo e pastor Ronaldo Briscos. É muito bom ter a sua participação nesta tarde de sábado. Seja bem-vindo. Este é o teu programa. Obrigado pela sua companhia. Onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Vamos juntos. Eu não estou sozinho não. Tem aqui do meu lado Pastor Joel. Boa tarde, Pastor Joel. Boa tarde, meu pastor. Estamos juntos aí nessa frequência aí. Esperamos ter uma tarde assim maravilhosa juntos aí. Amém. E aqui à minha esquerda, quem manda, e não manda pouco não, manda muito lá na casa desse aqui que está à minha direita. A nossa... Começou meu bem, né, pastor Joel? Você quem manda, né? Apresenta aí a varoa aí, pastor. Aí. Apresenta a varoa aí, pastor. Meus amados, eu com muita satisfação quero apresentar a minha digníssima esposa. Solta fogos. Essa é que manda mesmo, a gente obedece. Essa é a pastora Rosângela. Rosângela. Então, querido internauta, querido ouvinte aí da FM 90.1, você que está ligadinho na rádio CCP e também na rádio Nossa Voz, a coisa aqui vai complicar. Eu acho que deveria a irmã ficar aqui no meio, né? Porque ficou essa coisa meio estranha. Bem, antes de falarmos qualquer assunto, hoje o assunto aqui vai ser doce, muito doce, porque a irmã, pastora Rosângela, manja muito de bolo, viu, gente? Nós vamos aí trocar algumas experiências. Mas antes de qualquer papo, pastor Joel vai abençoar a nossa live, abençoar a nossa transmissão pela 90.1, abençoar a transmissão também, você que está aí. Bem, olha, Brasil inteiro está nos assistindo através e ouvindo também das ondas amigas da rádio, web rádio Nossa Voz. Pastorzão, vamos abençoar os nossos internautas e nossos ouvintes também. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa tarde, Senhor, estarmos aqui nesta frequência. Muito obrigado, Deus. Possamos, ó Pai, aqui transmitir, Senhor, alegria, Senhor, com sinceridade, Pai, esta amizade que nós temos. Queremos em Teu nome também, Senhor, a cada lá agora que abriu o seu rádio, a sua audiência para nos dar atenção, que a Tua graça, a Tua paz, Senhor, Amém, esteja com cada família, Senhor. Nós decretamos isso em Teu nome, fica conosco, nos orienta, toma conta da nossa voz, daquilo que vamos falar, que possamos alcançar os corações. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Graças a Deus. Eu quero lembrar aí ao querido internauta, você também que está nos honrando com a sua audiência pela 90.1, pela web rádio CCEP e também pela web rádio Nossa Voz. Você pode mandar aí, bem, a nossa diretora Raquel Brisco hoje pediu folga. Eu estou aí com a nossa vice-diretora, a Daça Brisco. Isso aqui é panela, né, pastor? É panelinha, né? A diretora é Raquel Brisco. Na ausência dela, assume a vice-diretora, a Daça Brisco. A rádio familiar. Né? Isso aqui tá parecendo panela, viu? Mas é a nossa primogênita que Raquel hoje pediu folga porque está... Ô, Dina Briscos, coloca aí Dina Briscos no Facebook aí para mandarmos um abraço. Qual o nome da prima mesmo, ô Daça? Tic-tac, 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 tic-tac. Tem uma prima que está comemorando hoje 15 anos de vida. Agora, qual o nome da princesa? Ô, Dina... É Ellen, a diretora substituta aqui, soprou aqui, Dina Briscos, coloca aí para mandarmos um grande abraço para ela. Olha, você pode participar pelo WhatsApp 21 99915 3858, 21 99915 3858, você que está nos ouvindo pela FM 90.1, você que está nos ouvindo pela web rádio CCP e rádio online Nossa Voz, você entra lá na minha página do Facebook, Ronaldo Briscos.
Que palavrão é esse, pastor? Eu vou soletrar o Briscos aí. B de bola, R de rato, I de Ivo, S de sopa, K de que bom, U de uva e S de salvação. Brisco! É isso aí, queridão. Olha, mete o dedão aí e vai compartilhando, porque hoje essa live, essa transmissão vai abençoar muita gente. Sábado, feriadão, né, pastor? Dia da criança. Que dia da criança é esse? Nós estamos aqui. Bem, nesse sábado estamos aqui com o pastor Joel. Pastor Joel, fala um pouquinho aí da sua história na igreja Assembleia de Deus. Servindo a Deus em família, pastor. Mandamos um grande abraço, pastor João Carlos, que estaria aqui, mas teve uma emergência. Cidade de Maricá, é isso? Foi lá para Maricá. Mas, João Carlos, um grande abraço, pastorzão. Não faltará oportunidade para que o amigão, queridão, esteja aqui também participando dessa transmissão. Pastorzão, fala um pouco do ministério aí, Servindo a Deus em Família. Meus amados, é com muita satisfação que a gente vem falar sobre esse ministério, porque é um ministério que ele foi elaborado, né? Surgiu já desde o nosso chamado, porque nós entendemos que Deus ele nos chama, mas ele tem assim o seu período de capacitação. E graças a Deus que esse ministério surgiu, pastor, debaixo da orientação de Deus, de oração. Não foi uma coisa que apareceu na nossa mente. A gente tem assim algumas trajetórias dentro do Evangelho que a gente pode atribuir a esse chamado. São trajetos que a gente traçou, por onde a gente tem passamos por algumas igrejas, e todas as igrejas que nós passamos, nós atribuímos ao ensinamento, os pastores que nos acolheram, sempre nos ensinando, e a gente sempre pronto a aprender. Posso dizer que a última passagem foi aqui na sua igreja, né? Nova Vida do Galo Branco. Foi um prazer enorme tê-lo aqui, e foi muito bom tê-lo aqui como nosso pastor regente também. Agora tem uma história, pastor, não cortando a questão da sua participação aqui, mas o nosso internauta, o nosso ouvinte, não conhece a história do seu Feiteira. Do meu pai. Meu pai, um grande evangelista, um grande missionário. E é bom, queridão, você ter também ciência, conhecimento da história, porque o pastor Joel, juntamente aos seus demais irmãos, é o que? É herança de tudo aquilo que o paizão fez. Conta um pouco aí dessa história do pai aí, Joel, por favor. Bem direcionado, pastor Ronaldo, porque não tem como a gente associar toda a nossa vida ministerial sem falar do nosso pai. É verdade. Porque a gente entende que as promessas de Deus, ele se estende de gerações e gerações. Então a gente tem imbuído nesse nosso ministério, logicamente, essa promessa que foi dada ao nosso pai. Meu pai, ele sempre falou que a nossa geração seria abençoada. Foi um desbravador, né, pastor Joel? Foi um desbravadores. Pastor Joel, além da Assembleia de Deus do Gem Pequeno, qual outras igrejas que o seu saudoso papai abriu por esse Brasil afora aí? Pastor Ronaldo, eu tive cerca de 2 meses antes do meu pai vir a falecer, eu tive com ele 2 meses, e nós assim, eu peguei, saindo com ele, procurei estar com ele nos lugares aonde ele começou, onde ele evangelizava. Então, assim, eu pude presenciar juntamente com ele hoje igreja lá nos locais, Cachoeira de Macacu, temos Papucaia, temos em Itaboraí. Ele dirigiu também um trabalho aqui dentro do Pacheco. Logicamente que isso aí vindo da Assembleia de Deus do Fonseca, né, onde era o centro de distribuição de evangelismo. Agora eu lembro de uma passagem que o pastor já havia comentado comigo,
não sei se eu estou equivocado nas minhas lembranças, mas também num trabalho que ele fez lá no estado de Minas Gerais. Isso, nós temos agora, provavelmente o meu sobrinho deve estar ouvindo de lá, Qual o nome dele? o Wellington O Feiteira. Wellington de qual cidade? De Patos de Minas. Hélio Feiteira Wellington. Wellington Feiteira de Patos de Minas. Wellington, vai lá no comentário, manda aí um alô aqui para o seu tio, para a sua tia, e aqui parece que você ainda não conhece, mas Patos de Minas? Patos de Minas. Qual é a culinária tradicional de Patos de Minas lá? O Patos de Minas, como sempre, o prato mineiro principal, né, é um frango com quiabo, uma couve mineira, né? Misericórdia, A gente está misericórdia. sempre habituado. Mas dentro desse projeto, Patos de Minas foi uma das cidades, né? Teve Pilar, teve Dores do Turvo, Divinésias. Então teve assim, e eram igrejas que ele deixava e ele começava o ministério aonde não se tinha quase nada ainda, né? O progresso... Desbravador. Que meu pai, é uma frase que eu nunca esqueci do meu pai, pastor Ronaldo, que ele falava sempre isso, aonde a igreja tem que chegar, aonde ela chega, ela tem que chegar o progresso junto. É verdade. E meu pai, ele escolhia a igreja assim, direcionava a missão justamente para essas cidades mais carentes. E a gente vê resultado, até hoje a gente vê resultado. Eu lembro que essa cidade Pilar era uma cidade que ainda se trocava, levava galinha, trocava por dos campos, né? Isso! Você leva a galinha, eu levo os ovos. Você leva o leite, eu levo a carne de cabrito. Isso! Nós chegamos lá com 2 ônibus, né, da antiga ABC aqui, chegamos lá, foi uma festa, e a gente olhava aquilo, a gente ficava impressionado pelo o desenvolvimento era muito pequeno, a cidade era muito pequena. Então a gente vê que o evangelho chegou e lá foi descoberto um minério chamado fosfato, que aquela cidade cresceu de forma extraordinária e meu pai sempre atribuiu isso a Deus. Ele falou, aonde a gente chega, já chegou asfalto, já chegou crescimento. Hoje tem uma grande igreja lá, o Patos de Minas, essa capital de Patos de Minas lá, é uma cidade que é referência por causa desse minério também. Então a gente entende que a igreja ela tem que estar em lugar onde não existe isso. É o fundamento da igreja é fazer o lugar crescer, prosperar, ficar bonito. Então eu sempre segui essa linha do meu pai. E o que nós observamos hoje é uma concentração de igrejas evangélicas, né, nos denominados centros urbanos, muito grande. E quando no interior Isso. há uma carência, no interior do nosso estado, interior de outros estados desse Brasil afora, há uma carência muito grande de se propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Pastorzão, nós vamos mandar aí o nosso alô, o nosso boa tarde, nossa diretora substituta aí, quem está aí muito bem, Jorge Teles, foi nosso diácono, Jorge Teles, um grande abraço para você, Jorge, estamos aguardando você aqui, Jorge Teles. Amanda Valadares, Amanda, um grande abraço. E o nosso pastorzão que hoje baixou a enfermaria, pastor Wilson Salles. O velhinho não aguentou o tranco hoje não. O velhinho não aguentou o tranco não. O Wilson Salles, pastor Wilson Salles foi fazer um trabalho, né, juntamente à igreja do Gem Pequeno, lá ali naquele... Ah, meu pai, a gente vai ficando velho, vai ficando esquecido. Cristo Redentor, é asilo aquilo ali? Né? Abrigo Cristo Redentor. O pastor Wilson esteve lá com a Igreja Nova Vida do Gem Pequeno, e aí o pastor Wilson chegou em casa, cheio de dores. Pegou a doença dos Pegou a dor dos velhinhos. ele voltou para casa com a dor dos velhinhos. Pastorzão, um grande abraço aí para o senhor. Que Deus continue te abençoando, renovando as suas forças. Queridão, olha, mete o dedão aí, compartilha essa live. Você que está nos ouvindo pela FM 90.1, liga para a mamãe, liga para o papai, liga para a vovó, liga para a sogra também, diz, olha, pastor Joel e a sua esposa, a pastora Rosângela, estão ao vivo e a cores. Isso aí, gente, ao vivo e a cores. Daqui a pouco ela vai falar de coisas aí deliciosas. Queremos mandar também um grande abraço para o nosso queridaço irmão e xará também, Ronaldo lá do Rio Grande do Norte, e a sua esposa Josi, que nos acompanham sempre aqui pelas ondas amigas da nossa web rádio CCEP e Nossa Voz, e pelo Facebook. Ronaldão,
um grande abraço para você, a Josi também. Mandar também um grande abraço, esse também todos os dias aí nos acompanha, o Mido lá de Minas Gerais. Grande abraço, Mido. Mas, pastor, continua aí falando dessa epopeia aí do pastor missionário, né? Meu pai era um pastor missionário. Missionário. Meu pai, ele tem uma história que eu sempre conto, né? Conto sempre para minha esposa, a gente sempre está viajando, então isso a gente vem à memória, porque meu pai era daquele tempo, pastor, que por mais que ele tinha uma igreja aqui grande, várias congregações, mas meu pai sempre foi uma pessoa bem retraída em relação a gastos, porque ele sabe a dificuldade que é a igreja, né? Então ele nunca foi de viajar de avião, essas coisas, então a gente sempre viajava de carro. E eu me recordo que muitas vezes eu, por ser o caçula, muitas das vezes minha mãe não podia me deixar em casa, então eu ia nos pés assim da minha mãe. Hoje eu entrava, era um Chevette que meu pai tinha, pastor, um 77. E hoje eu entro num carro daquele, eu não consigo imaginar. Imagina você ali. Eu não consigo. Né? Esse dia eu estava falando isso. E tem assim, certas coisas que a gente vai aprendendo. Meu pai, ele saía naquelas estradas, logicamente que era menos movimento do que hoje, né? Hoje tem muito mais movimento, mas ele sempre levava um bolo de folheto. E ele jogava, ele ia jogando pela janela, ele não parava, e eu falava assim, pai, por que você está jogando os folhetos fora, pá? Aí ele parava, não, isso aí é para os andarilhos. Os andarilhos que vêm aqui, ele pode, às vezes não tem nada aqui na estrada, ele vai ver esse papelzinho aí, ele vai pegar e vai ler. Então eu aprendi isso. Olha, gente, aí a estratégia, isso já tem o quê? 40 anos atrás? Tem. Olha que estratégia, gente. Pastor, na sua opinião, a igreja hoje, ela está girando em torno dela, ou seja, a igreja hoje está acostumada a ficar entre quatro paredes, ou a igreja é, de fato, na atualidade, missionária? Na sua opinião? Pastor, dentro desse conceito, pastor, a gente vê o seguinte, o senhor sabe que a gente lida aí com muitas igrejas, a gente está fazendo um trabalho aí de unificação nas igrejas aí, para a gente fazer trabalho junto. Sabe que sempre foi esse pensamento, essa ideia sempre teve na minha mente, da gente estar sempre junto. Por a gente estar junto, conhecer alguns pastores aí, a gente até vê a vontade que isso aconteça. Mas a realidade de hoje, eu atribuo isso, é bem diferente por causa de muitos requisitos, né? Muitas coisas que ao tempo passado não tinham os problemas que tinham hoje. Embora as dificuldades até poderiam ser mais, mas não se tinha tantos problemas. Hoje eu tenho certeza, por exemplo, a sua igreja, eu tenho certeza que o senhor tem vontade de abrir igreja, de campo missionário, mas as impossibilidades às vezes impedem disso que aconteça. Vou usar das palavras de um dos nossos bispos, querido bispo Firmino, do Nordeste, na penúltima reunião do Conselho de Pastor Nova Vida, lá em Caxias, falou assim: irmãos, eu estou fazendo uma oração que eu jamais poderia imaginar que faria na minha vida. Aí ficamos assim, você estou orando, se Deus me dá homens. Porque ele falou que a carência no Nordeste é muito grande. Só que não tem homens pelos quais ele possa enviar. Aí nós entendemos realmente, não é só uma situação lá do nosso queridão Bispo Firmino, lá do Nordeste, mas é uma situação que uma realidade que envolve todas as igrejas. Pastorzão, vamos ouvir agora aqui a pastora. Isso. Pastora, tudo tem o seu tempo. E tempo de bolo, é bom, é ruim. É hora do jabá, esse é o momento do jabá. É a hora do jabá, que é a hora da propaganda, né? Então, ouvinte, que tem assim uma festa de 15 anos, boda de prata, boda de ouro, uma festa na igreja, quer preparar um bolo para o pastor. Como é que faz? Qual o procedimento? Ligar para a Arte Marins, né? Arte Marins! Qual o número da Arte Marins aí? É 97018-6092 ou 98031-7777.
Foi muito rápido, acho que o ouvinte Eu não acho que tem que conseguiu. falar de novo, né? Tem que falar, vai repetir Vamos lá. várias vezes o nosso programa hoje, pastora. 970 18 60 92 e 980 31 7770. Depois nós vamos colocar aí juntamente a live, esse número aí, porque eu mesmo já tive algumas dificuldades, algumas celebrações festivas aqui na igreja, de onde eu vou arranjar um bolo agora. Isso eu já tenho passado de conhecer a pastora. Agora não precisa mais, né? Já tem o endereço, Agora já né? tem o endereço certinho. E Mas já tomou um café lá em casa? já Meu bolo é gostoso, uma né? delícia aquele bolo, apesar que o pastor João comeu mais do que eu, né, gente? Mas, pastora, essa questão, né? Seria o quê? Seria uma função. Como seria a sua assim, se classificá-la profissionalmente? Seria uma doceira? Seria uma. Como é que se classifica a sua atividade na atualidade? Eu hoje sou boleira. Boleira, isso aí. Por bolos temáticos. Então explica para o nosso ouvinte o que é bolo temático. Porque, de repente, muita gente não sabe o que é o bolo temático. Existem boleiros tradicionais que fazem aqueles bolos tradicionais antigamente, como trabalharam com bico, também trabalho com bico. Mas esses bolos personalizados, temáticos de festa, de personagem. Há uma ocasião atrás eu fiz um bolo numa igreja que é de Niterói, Santa Bárbara, Batista Vida. Fiz a igreja. Então, se eu quiser fazer um bolo com a logo aqui do Visão Radical. Alô, Radical! Você que é radical, quer comemorar o teu aniversário, quer fazer, botar logo lá, Arte Marins. Se for radical, tem desconto. Então fala aí, irmã, aí pra caminho do Radical, vindo aqui, Vida Radical. E qual o desconto que tem aí? Hora do jabá, gente, hora do jabá. Qual o desconto que o Radical tem? Um desconto bem especial. Gostei. Porque ela pode dar mais, entendeu? E se ela falar que ela vai ter que dar esse Exatamente. Então, olha lá, galera aí do Radical, você aí do Projeto Radical, Vida, Visão Radical, Revolução Radical, Discípulo Radical, Experiência Radical, Rota Radical, Amor Radical, Onda Radical, o que mais? Impacto Radical. Repete aí, irmão, o nome da prestação de serviço. Arte Marins. Arte Marins. É arte com T no final, né? Arte mudo, T mudo não. E só bolo ou tem outro? Não, tem bolo, tem ornamentação, tem docinhos, bem Cajuzinho? casados. Cajuzinho? Nossa, ornamentação de festa de igreja. Queridão, você que nos acompanha aí, quer me dar um presente? Aqui, Arte Marins, cajuzinho, encomenda uns cajuzinhos, fala assim, pastor Ronaldo, é para adoçar o Senhor. Esse Cajuzinho é bom. muito bom, né? Maravilhoso. E Eu hoje, por exemplo, estou lá com minha mesa cheia de bolos para entregar por Vida Radical. É o projeto hoje. Que hoje. Eles sempre me encomendam os bolos lá do Radical Vida, quem faz sou eu. Então eu. Ela também em Caçoritiba? Mesma fazenda, que legal. Eu tô lá com a mesa bem bastante docinho lá. Que beleza. Bolo de cenoura, prestígio, bolo de chocolate, cuca de banana, cuca de abacaxi. Misericórdia. Toma chá, pastor. Toma chá, vou tomar chá. Pode continuar, irmã. Já com chocolate. Nossa, então, minha mesa, Joel fica doido, ele meio de tanto doce. Aqui, não, a roupa dele tá querido internauta, você talvez não está podendo ver, mas aqui, quando o Joel esteve aqui nos auxiliando, ele era magrinho. Aí, conheceu. A roupa é dela, né? Conheceu a pastora aqui, aí, deu nisso aqui. Não, mas olha, fica tranquilo. Eu posso garantir, os meus doces não engorda ninguém. Só tem um detalhe, a roupa de todo mundo vai encolher. Só isso. Que beleza. Só isso. Vamos dar mais uns alôs para os internatos ouvintes. Quem também está nos acompanhando, Pastora Nete, nossa pastora regente. Um grande abraço, Pastora Nete. Carla Ercole, nossa diaconisa. Grande abraço, Carla. E a nossa obreira, Gleice. Nossa pregadora, pode convidar.
uma obreira, pode convidar a Pedra 90 para ministrar lá na igreja. Gleice, um grande abraço. Pastor Adilson Vasconcelos, pastorzão, um grande abraço, é um prazer tê-lo aqui também. Ellen Silva e Carla Armonde. Carla Armonde é figurinha, ó, carimbada aqui. Um abraço para todos os queridos ouvintes, internautas. E sabendo que, ó, hoje o papo aqui é bem doce, viu? Mas continue, minha irmã. Bolo de cenoura, né? Bolo de cenoura. E assim, é uma profissão muito boa e gostosa, porque você trabalhar com doce é bom. E eu comecei muito cedo fazendo meus bolos. Isso que eu ia perguntar. Que idade? Eu comecei lá com meus 10, 12 anos, porque eu Caramba. acompanhava a minha tia Nilce, da Assembleia de Deus lá de Marambaia. Acompanhava ela fazendo os bolos de festa da igreja, do Ministério Infantil, que ela sempre trabalhou com as crianças na igreja. E aí eu me apaixonei por bolo e comecei a fazer junto com ela, ajudar. E um dia, por necessidade, eu comecei a fazer para eu ganhar meu dinheiro. Profissionalizado, né? Aí foi profissionalizando. E hoje eu ganho meu dinheirinho com meu bolo. Que bênção, que Que bênção. ajuda bastante na renda, né, amor? Viu aí, dona Dina Brisco? Vamos aprender pagar aqui. conta de luz, Ô, hein? dona Dina Brisco, vamos ajudar aqui, dona Dina Brisco. E aí eu tô fazendo agora também os bolos caseiros. Pra você tomar um café à tarde. Que beleza, que bom. Finalzinho de tarde, bolo de milho, uma cuca de banana. Aqui, nós costumamos fazer o café da manhã todo domingo na nossa igreja, né? E sempre tem um bolinho lá pra gente tomar um cafezinho. Então, o bolo caseiro é gostoso. Sentar e você comer um bolinho, tomar um cafezinho. Ou um chazinho desse, assim. Um chazinho. Pastor não gostou muito, não. Pastor não... Pastor João não gostou muito do meu chá, É não. igual culto de doutrina. Desce rasgando, mas faz um bem. Essa foi boa. Mas olha, isso é mesmo. Desse jeito. É desse jeito. É desse jeito aí. E aí foi assim, por amor mesmo. Eu amo a cozinha. Eu particularmente eu gosto da cozinha. Na verdade é um dom, né? É maravilhoso. Você cozinhar, você passa ali. Olha, acaba se transformando o dom numa terapia. Tudo E junto. pastor, é interessante que às vezes eu estou na sala e ela está lá na cozinha fazendo. E às vezes ela está assim, oh, glória a Deus. E vai fazer a satisfação, né, de fazer a coisa com Prazer, né? Não é Aí, sem querer, você queima o dedo e fala, Jesus, obrigada. Ô, glória, ô, glória. Glória a Deus. Minha filha que fala, mãe, a senhora acabou de levar uma topada para dar glória a Deus. Eu falei, você quer que eu faça o quê? Eu vou glorificar. Deus disse em tudo dá glória. Então eu vou dar glória a Deus. Queimei o dedo esses dias aqui, ó. Cheguei e falei, Ui! Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda bem que a pentecostal gosta de fogo. É verdade, mas tem que ter cuidado com esse fogo do fogão. Fogo do fogão não é legal, Fogo do não. fogão é muito complicado. Agora eu vou voltar aqui pro pastorzão, pastor Joel, dessas lembranças, né, vida de missionário, pai, mãe, sempre tem uma lembrança que marca. Sempre tem aquela experiência, mesmo quando criança, nesse deslocamento, vai para cá, vai para lá. O pastor tem aí nessa coisa aí de puxar lá no arquivo uma lembrança que marcou. Pastor, assim, eu não sou nem muito de falar isso, talvez eu nem tenha falado com o Rosana. Tem uma coisa que me marcou muito nessas viagens do meu pai. As pessoas falam assim, pô, você é saudosista. Eu tenho a lembrança muito forte do meu pai em questão missionária. Então tem uma situação que marcou muito a minha vida, porque eu pude perceber o quanto meu pai amava o Evangelho. Não é questão de você deixar de cuidar para você pregar o Evangelho, não era isso. Meu pai, ele associava isso. Logicamente que os tempos eram outros, né? As dificuldades, você não tinha aquele aconchego devido às grandes atividades, e a gente também era criado dessa forma. Mas tem uma situação que eu lembro que a gente foi para a cidade Dores do Turvo. Dores do Turvo? Minas? Minas.
Dores do Turvo. E essa igreja estava começando, e lá a gente enfrentava ainda. Eu lembro que eu era pequeno, mas existia assim, aquelas conversas que eu ouvia com meu pai, com os padres da época, ainda havia aquela certa rejeição, né, do evangelho. E meu pai, eu lembro que eu peguei uma febre. Eu fiquei com uma febre que eu acho que eu botei uns 5 cobertores em cima de mim, e eu ficava ali, e minha mãe do meu lado, e eu tremendo. Eu falei, meu Deus do céu, frio, e minha mãe me dava chá, me dava remédio, e nada, uma febre tremenda, uma coisa terrível, eu lembro. Mas aí minha mãe falou assim, vamos embora, nós vamos embora. Meu pai falou assim, não, nós não vamos embora, nós viemos para fazer a obra de Deus, e nós vamos fazer. E eu lembro que quando ele acabou de falar, porque eu ouvi isso, essa conversa, eu adormeci, acordei já no outro dia de manhã, sem nada, sem febre, Glória a Deus. sem nada. Eu levantei, tomei um banho, minha mãe me levou a tomar um banho, e eu fiquei assim como se, quer dizer, a gente na nossa inocência de criança, a gente não percebeu a atuação de Deus ali naquele momento. Mas eu pude ver ali o quanto, hoje, raciocinando, eu pude ver o quanto Deus ele honra as pessoas que realmente se atribuem a fazer a obra de Deus. Então eu sempre digo, a gente não troca a nossa família pela obra, a gente associa a família junto à obra. Então eu aprendi isso. E dá para fazer isso. Dá para fazer. Propriamente na sequência, às vezes a gente não pode determinar, porque nem sempre o pastor está apto a atender na hora e no momento certo. Às vezes tem outras prioridades. Então, assim, mas eu pude entender isso, que quando você prioriza a obra de Deus, Deus entra com providência. Eu lembro que meu pai, isso é incrível, falar isso aqui, milagre é coisa absurda. Mas eu lembro no tempo que fechava o posto 8 horas. Você viu, eu era criança, eu já percebia isso. Se fechava o posto 7 horas, 7 ou 8, se eu não me engano. E quantas das vezes meu pai tinha trocado o Chevette por uma Brasília de 2 carburador a álcool. Alcoólatra. Alcoólatra. E meu pai ainda não tinha assim, aquela determinação de calcular a quilometragem, aquele negócio todo. Eu lembro quantas vezes eu olhava o ponteiro, meu pai falou assim, vai acabar o álcool aqui, vai acabar. Olha, e a gente rodava, e eu lembro que o papai sempre cantava, ao findar o labor desta vida. E esse hino ele soa no meu ouvido até hoje de uma proporção muito forte. E eu lembro que o ponteiro no vermelho não enguiçava, pastor. Não enguiçava. A gente entrava no posto, a gente ficava à noite no posto. Eu lembro que uma vez nós chegamos, era 4 horas da manhã, na bomba, ele dormiu no posto. Ali o carro enguiçou, na bomba de combustível. E de manhã, era 6 horas da manhã, o camarada veio, o frentista, colocou o combustível ali, nós prosseguimos. Quer dizer, eu via o pastor Jair Quintino, o pastor José Augusto, a minha mãe chorando, dando glória a Deus, porque eu era criança e já comecei a perceber essas coisas. Falei assim, um ponteiro lá no final. Sobrenatural de Deus. É sobrenatural, pastor. É só quem acredita em milagre. Quem conhece Deus sabe que isso é verdade. É viável, é possível. E hoje muitos cristãos estão precisando dessas experiências. Né? Sentir, vivenciar, ser impactado pelo sobrenatural de Deus. Me desculpa, pastor. Eu não tenho como associar a minha vida a não ser dessas lembranças. O que me mantém hoje em algumas situações de pé, são essas lembranças aí que me aviva, que me revigora, que me estimula a continuar fazendo impulsiona, né, pastor? Impulsiona o pastor e mais adiante. E com a pastora, né? Essa incentivadora, essa companheiroça. Não, é essencial. Fica mais fácil. A chamada esposa de pastor. Ainda bem que a esposa do pastor agora tem nome, né, pastor? Porque antigamente não tinha nome, né? Isso. Era a esposa do pastor. Invisível. Mas assim, eu não me vejo caminhando no meu ministério se eu não for do lado da minha esposa. Aproveitando o gancho aqui da pastora, a pastora falou algo que eu também tenho certeza que é importante. Essa invisibilidade da esposa do pastor. Qual a sua opinião? O que a pastora
pode compartilhar com os nossos internautas, com os nossos ouvintes, porque querendo ou não, tem esposa de pastores que sofrem com isso, com essa invisibilidade. E a igreja, ela comete alguns equívocos aí, na minha opinião, porque dá atenção muito ao pastor e esquece da esposa do pastor, né? Fica difícil. Fica difícil. É assim, a minha visão assim em relação à esposa do pastor, a gente vai, eu nasci, fui criada no Evangelho. Então eu não tinha muito essa visão, porque a visão vinha meio que distorcida pra gente. Esposa de pastor era só esposa de pastor. Não estava do lado dela. Vivia atrás dela, como dizia antigamente, né? Atrás, nunca do lado. E depois de um certo tempo, a gente vai percebendo e olhando que um pastor com uma esposa do lado, ajudando, apoiando, o ministério dele é bom, cresce, fica sadio, porque ele consegue estar do lado da esposa e automaticamente a esposa está com a sua família, vai estar com seus filhos, ele vai conseguir caminhar junto com ela. Você imagina o ministério de um pastor que está aqui na igreja, a esposa não vem, eu não vou, porque eu tenho que ficar em casa tomando conta das crianças. Se ela carrega a criança para a igreja e ela começa a educar a criança naquele caminho direitinho, ela vai estar sempre ao lado do seu esposo. Fica mais fácil para ele. Fica mais fácil, fica mais leve, né? Talvez seja pretensão da minha parte, mas eu acho que é meio. Os dois estão juntos, estão caminhando juntos. É 50% o pastor, 50% a esposa do pastor, no caso. Está ajudando ele. E eu acho que você até percebe quando o pastor está do lado da sua esposa, ele se sente mais confortável, mais tranquilo, porque ele sabe que a família dele está ali. Ele está olhando, está debaixo dos olhos dele. Porque imagina um pastor estar na sua igreja que ministrando a palavra e não sabe aonde está a sua família, sua esposa. Aí fica mais puxado, pesado, e ele acaba arrastando corrente. E entra em crise, né? Entra em crise. Eu conheço inúmeras histórias aí de ministérios que, infelizmente, o ministério parou porque a família não estava presente. Eu, particularmente, sou imensamente grato a Deus, porque a Diná, sempre companheira, sempre presente, desde quando nos conhecemos, né? Já se vão aí 40 anos que eu conheço a Diná, tempo da Nova Vida, e desde os primórdios da escola bíblica dominical, dando aula para crianças, depois liderando adolescente, Diná sempre presente. E as minhas filhas, então, eu, na verdade, não tenho palavras. Eu tenho 3 filhas parceironas, companheiras. Eu digo assim, hoje eu estou vivendo um ministério maravilhoso, porque assim, foram sonhos e assim, orações de muitos anos pedindo a Deus para que colocasse um homem de Deus na minha vida, para que caminhasse do meu lado, para estivesse junto. Eu só não imaginava que Deus ia me dar uma benção completa, né? Deu meio magrinho, né? Deu meio magrinho, estava meio magrinho, meio rapidinho. Tá meio magrinho. Aí me deu o Joel, o pastor Joel, e a gente junto, a gente caminha, tem nosso ministério. Nós agora estamos trabalhando com jovem na igreja, está sendo muito bom. É difícil, porque jovem é outro papo. Jovem é outro papo, né? Mas a gente está aprendendo muito com eles, porque eles acabam passando algum conhecimento para a gente. A gente acha que sabe tudo e a gente acaba tentando ali conversar, entender eles, a língua deles, porque eles falam diferente da gente, eles agem diferente da gente. E nós estamos vivendo esses momentos maravilhosos e caminhar do lado do Joel, o pastor Joel, né? Sido uma boa experiência. É uma experiência maravilhosa. Eu estou assim impactada com essa vida que a gente está vivendo agora. Deus é muito bom. Amém. Quero mandar mais um abraço aí, pastor, para os nossos queridos ouvintes e internautas, a nossa vice-diretora, porque a Raquel hoje está de folga. Dia das crianças. Dia das crianças. E se ela estiver ouvindo, ela não vai gostar muito disso. Quem está nos acompanhando aí, a Daça Brisco, manda um abraço aí pro meu filhão aí. Tem um filhão agora, né? É o Flávio. Grande abraço, Flávio. Tá lá envolvido lá com o computador dele lá. Um grande abraço, Flávio. Um grande abraço também para nossa querida amiga, irmã, pastora Gilma Bom. Quem está aí, Daça? Vamos... Muito bem, Diná Briscos. Grande abraço. Diná,
Bota aí para nossa sobrinha ouvir aí, eu quero mandar ao vivo a cores aí, um grande abraço para ela, Victor Ferreira, Wellington Nepomuceno, Pablo Vieira daqui da igreja, Fernando Pai, Fernando, estou aguardando a tua visita, amanhã nós temos aqui um almoço, traz a esposa para a igreja conhecer, Fernando Paz, um grande abraço, e Luiz Xavier, todos são bem-vindos aqui na nossa live Reflexões Casa de Paz. Simultaneamente, a nossa transmissão também está sendo realizada pela Rádio FM 90.1, pela Web Rádio Nossa Voz e também pela Web Rádio CCEP. Grande abraço aí para o Fernando Paz e a sua esposa. Tive a alegria de celebrar a cerimônia de casamento do Fernando na igreja presbiteriana de Caraí. Fernandão, estou aguardando a tua visita aqui com a esposa. Será um prazer tê-lo aqui. Tem mais alguém, Adassa? O Wellington Nepomuceno. Deus é... A você também, Wellington. Pastor Wilson. Mande um abraço para a irmã Lídia, é isso mesmo. Seu filho Sérgio e esposo, Nelson, estão ouvindo a rádio em Colorado, Estados Unidos. Irmã Lídia, um grande abraço. Seu filho Sérgio, o esposo Nelson, estão nos ouvindo em Denver, Colorado, USA, Estados Unidos. Um grande abraço, irmã Lídia. Deus é bom. É um prazer tê-la aqui também, irmã Lídia. Tem mais alguém aí? Pastor João, esposa, grande abraço. A Dinata está mandando um grande abraço para vocês aí. Victor Ferreira, meus pastores. Alô, Victor, um grande abraço para você. Pastorzão, lembrei agora. Testemunho da sua cura. Tem pessoas que hoje dentro das igrejas não acreditam que Deus cura. Incrível isso. Tem pessoas que hoje dentro das igrejas estão cheias essas igrejas, mas há também pessoas que não acreditam que Deus cura. Queridão, você que está nos ouvindo aí pela FM 90.1, você que está nos acompanhando pela live aí no Facebook e outras mídias sociais, prova de que Jesus cura. Pastor, dá o seu testemunho aí, pastor. Amado, é uma parte da nossa vida que à primeira vista foi um fracasso, né? Porque a gente, quando descobre que a gente está com câncer, e eu tive um câncer na minha coluna, foi um momento assim de reflexão, mas assim, logicamente que tem duas visões nessa questão. Tem a visão do primeiro momento, que dentro da gente ser um ser humano, a gente recalca, a gente reclama, a gente não entende. E eu, quando soube vamos fazer assim um resumo dessa situação, mas eu, quando soube realmente que eu estava com câncer na coluna e que a probabilidade de eu estar de cadeira de roda ou nunca mais andar era muito grande, segundo o neuro Dr. Elvis, que me diagnosticou, que cuidou de mim, que fez a cirurgia, ele falou, não tem como, pastor, aonde está alojado esse câncer, não tem como o senhor não passar um período aí de uns 4, 5 anos de cadeira de roda e assim, sem nenhuma previsão. Então, isso muito me abalou, embora a gente tentasse manter uma conformidade, mas por dentro não era isso. E eu me lembro muito bem que algumas noites, porque eu dormia sentado, eu dormia numa cadeira de papai, daquela, eu não conseguia esticar a minha coluna, eu não podia dormir esticado, eu dormia sentado e a parte do pescoço para baixo sem movimento algum. Desculpa assim a falar essas coisas, mas eu vou ter que falar para vocês entenderem. A parte fisiológica minha eu tinha que fazer sem sentir. Então, a minha situação era uma situação assim, bem difícil. Eu encarei, mas eu confesso, como pastor, isso tem sido difícil em alguns testemunhos que eu tenho dado, pastor, relatar isso, porque as pessoas não acreditam, pensam que pastor não passa por certas não passa por prova, não vive aflições, não tem problema. A vida de pastor é um mar de rosas, né? E eu escrevendo essa minha história, e
eu lembro que em alguns momentos eu cheguei a negar a existência de Deus. Eu cheguei a negar. Porque foram duas situações que eu aprendi e foi uma lição para mim nesse legado de doença. Eu sempre pedi a Deus uma experiência com Ele, porque eu fui criado dentro da igreja. Eu vi as pessoas sendo curadas. Eu vi meu pai orar para uma menina e a menina falar. Eu vi pessoas andar. Eu vi minha mãe sem falar já há cerca de 3 meses, numa consagração de manhã, a irmã ministrou na vida dela e minha mãe saiu falando. Então, quer dizer, mas eu queria uma coisa para mim, eu queria uma coisa pessoal. E eu vou falar para os ouvintes, quando você pedir uma experiência com Deus, você justifica. Fala o que você quer. Porque Se jogar no ar. Eu pedi a Deus uma experiência, Ele me deu. Então eu fiquei praticamente paralisado por cerca de 42 dias, paralisado. Sem movimento? Sem nenhum. movimento. Eu não podia Pescoço para baixo? Pescoço para baixo, sem movimento. Aí uma certa noite, e aliás, algumas noites, eu pude entender o quanto o diabo é real, porque ele me visitava à noite, de madrugada, porque a minha casa tem uma escada caracol, né? E eu não podia dormir em cima, eu dormia embaixo, e dormia sozinho. E ali eu recebia visitas do diabo, porque ele se aproveita da situação, né? De um momento de fragilidade. De um momento emocional abalado, que você está ali sozinho, o diabo vinha. E eu lembro nitidamente que eu via como se estivesse no espelho flutuando, porque eu só ficava assim para o alto. Então eu via a posição, o diabo, e logicamente que a gente não tem afeição dele, eu não tenho afeição dele. Mas era um ser que estava ali, e eu sentado do lado, e aquele ser falava, levanta daí, pastor. O senhor não ora, pastor? O senhor não prega? E olha a sua situação aí, cadê Deus? E eu lembro que muitas das vezes eu falava assim, Deus, toca pelo menos no meu dedo, para me poder sentir que o senhor está aqui do meu lado. Toca pelo menos no meu dedo para me saber que o senhor está aqui. Mas eu acho que a pior dor que eu pude sentir foi essa, vamos colocar assim, ou talvez não seja a palavra mais apropriada, mas essa rejeição que Deus ele fez comigo para que eu pudesse entender algumas coisas. Porque o silêncio de Deus é a mais apropriado. Deus silenciou para ver como você iria... Isso. E acho que foi a pior dor, porque você quando clama ao Deus, que a única porta que você tem é Deus. E você não consegue enxergar, não consegue sentir. Então aquilo ali foi um momento de muita agonia. Agora, pastor Joel, interrompendo o irmão, dentro desse diagnóstico que a medicina deu, que entre 4 a 5 anos, né, de uma total paralisia, né, o irmão deve ter ouvido muitas coisas, de pessoas, né? De pessoas. E pode ser que estejamos agora sendo não apenas acompanhado pelas mídias sociais, mas pela Rádio 90.1, pela Web Rádio, e alguém esteja hoje enfermo. Pode ser você que esteja enfermo. Ninguém melhor do que o pastor Joel para declarar que câncer é apenas uma palavra, né, pastor? Só uma palavra. Só uma palavra. O diagnóstico da medicina, conforme você está acompanhando aqui a nossa live, a nossa programação, para o pastor Joel é que ele ficaria tetraplégico. Com certeza. Não haveria uma solução. Pastor, levanta os braços aí, pastor, para poder... olha aí, olha aí, gente, para quem a medicina havia declarado que não iria ter movimento do pescoço para baixo, o pastor chegou aqui dirigindo, ele dirige, ele trabalha normalmente. E isso nós devolvemos a glória, a honra, o louvor ao Senhor Jesus, ao Eterno Pai. Então, queridão, você que está nos acompanhando, por pior que seja o momento que você está vivenciando hoje, seja um câncer, seja AIDS, não importa a enfermidade, creia, Jesus continua curando, Deus continua operando sinais e grande maravilha. Pastorzão, depois desse diagnóstico em casa, esse processo de cura foi longo, foi curto, foi gradativo? Como é que todo esse processo de cura ocorreu no corpo do pastor? Pastor, o que acontece? O processo, ele em si,
não foi algo demorado. Para mim não foi algo demorado. Mas existe algo que a gente tem que entender. Todo o processo que nós passamos em relação à aprovação de Deus, existe uma meta, existe algo ali que é mais do que só a cura. Porque às vezes nós focamos só na cura. Cura do corpo, né? Cura do corpo. A gente só quer que Deus cure. Eu fui pregar numa igreja, pastor, que uma família estava passando uma situação difícil, uma menina estava com câncer. E esse câncer já estava em fase terminal, era uma menina de 12 anos, né? 13 anos. 13 anos. E ela, eu falando com ela, falei assim, olha só, existe dentro de qualquer provação o agir de Deus. Então a gente tem que entender qual é o propósito de Deus. Às vezes o propósito não é curar. Não é curar fisicamente. Fisicamente. É como diz a letra daquele né? Se ele curar, Se ele fizer é Deus. se Se não não fizer, continua sendo Deus. Mas e é difícil para a pessoa entender isso. Com certeza. Difícil, Foi né? para mim entender isso. Eu tive que passar. Por quê? Porque a gente foca... E eu falava assim para Deus, pastor, pô Deus, se o Senhor me curar de câncer, olha quantas pessoas vão ouvir esse testemunho. A minha empresa, todo mundo está sabendo que eu estou com câncer. Imagina eu chegar lá e falar que o Senhor me curou. Então eu barganhava isso com Deus. Então, é interessante que eu jogava isso, eu falei assim, pô, Deus vai chegar aqui, né? Poxa. Aí eu lembro muito bem que soava no meu ouvido assim, meu servo, minha preocupação é contigo, a multidão, deixa lá. A multidão eu cuido. Eu quero aqui, ó, é você. É você, eu quero cuidar de você, eu quero tratar você. O tratamento é contigo. E tratou, né, pastor? E tratou. Eu posso dizer que, criado dentro do Evangelho, eu pude perceber que a atuação de Deus, eu pude perceber o quanto é real o diabo e quanto é real Deus na minha vida, por causa dessas duas posições. E quero dizer para você que está passando aí, o pastor Ronaldo falou, eu recebi muitas visitas, as pessoas falavam, pastor, outras revelaram, pastor, confessa, fala isso, é seu pecado, isso aí. Sempre aparecem os agoreiros. Os agoreiros para botar o dedo assim, diz aí qual é o teu pecado. E eu lembro, olha, se for por pecado, eu peço perdão, eu estou aqui, não tem problema, pedir perdão é mais fácil. Mas assim, tinha um propósito por trás disso, tinha um propósito de tratamento, de aproximação. A minha vida ministerial, ela se agregou a essa situação de uma forma crescente. Eu pude ter uma experiência real com Deus. Hoje eu posso falar, o pastor Ronaldo falou, não associa a palavra doença como uma fase terminal da sua vida. Ah, pastor, mas o senhor não entende, eu estou aqui de cama, o médico me deu 3 meses. Minha irmã, quem determina é Deus. Se você tem 3 meses de vida ou 2 dias de vida, tem um propósito em cima disso. Se Deus tiver que curar, o propósito for te curar, Ele vai te curar no tempo determinado. Agora, a gente tem que aceitar, pastor, porque eu lembro da história da Bíblia, a gente fala assim, pô, Deus só tem que me dar coisa boa. A gente esquece que a história da igreja, ela foi constituída em cima de morte, né? E se Deus escolheu a gente para ser uma dessas pessoas? Um exemplo. Eu fico pensando nisso, eu tenho uma pregação que fala sobre isso. Aonde Deus te coloca dentro do seu propósito. Porque às vezes a gente acha que Deus só coloca a gente para pregar, só para ser destaque. Mas esquece que às vezes Ele te coloca no leito para que você haja dessa forma com outras pessoas. Ele quer a sua vida, faça com que algumas pessoas percam a sua vida, para que as pessoas entendam certas coisas, por que morreu e foi fiel no Evangelho. Hoje a nossa fé está estabelecida em cima dessas mortes aí. Verdade. Porque a gente pensa, poxa, a gente passa uma luta e aquelas pessoas que morreram. E não abriram mão. Né? E não abriram mão. Então a gente crê nisso aí, eu tenho esse propósito. Ele falando assim, eu me lembro de o meu ex-pastor falava que um pastor de São Gonçalo famoso, uma jornalista foi entrevistar ele em fase terminal. Já estava... Não é o Mauro Jael? Mauro Jael, lembro, Mauro Jael, lembro. Que frase, né? Deus não tem filho predileto. É verdade. Então aquilo ficou tão marcado, quando o pastor falou, eu fiquei refletindo, falei, nossa, é interessante, a gente fica achando que Deus tem
seu filho predileto, esse eu não vou deixar acontecer nada. Mas Deus permite. Permite. Se Ele permite, é porque Ele tem um trabalho para fazer, ou na vida dele, ou na vida de quem está próximo a Ele. Ele vai tratar alguém. E às vezes o que a gente pensa que é sofrimento, realmente é tratamento. Eu lembro, pastora, uma frase do Mauro Israel nesse período da doença dele, em que ele falou para a igreja, e essa frase dele repercutiu durante muito tempo na igreja. Se Deus me curar, você verá a glória de Deus. Agora, se Deus não me curar, quem vai ver sou eu. Olha Nossa, que experiência. Dentro dessa filosofia aí, pastor, eu tenho um testemunho de uma pessoa, um cristão, que estava sendo levado para ser executado, e ele falou assim, que a minha morte gere mais salvação do que quando eu estava em vida. Então, às vezes, a gente tem que entender isso. Às vezes, a gente quer ganhar muita alma pregando o evangelho aqui. Mas, às vezes, não que seja a morte propriamente dita, mas talvez seja uma situação que você está passando, vai gerar muito mais salvação do que você estiver no entorno dessa pessoa, outros poderão ter oportunidade de conhecer Jesus. Pastor, nosso papo está muito bom, mas temos aí também, mandar aí, alô, pastor Wilson, mande um abraço para o irmão Wilson do Barro Vermelho. Grande Wilson do Barro Vermelho. Estamos aqui ligadinhos. E também Alex Índio, da cidade de Poções, bairro Tigre, na Bahia. Grande Alex Índio. Alex Índio mesmo, viu? Meu irmãozão, um grande abraço a você. Não apenas você, mas queridos ouvintes aí do estado de Bahia, Pernambuco, Brasília, Goiás, Goiânia, Florianópolis, São Paulo, inúmeros ouvintes aí de cidades do interior de São Paulo. Eu sempre esqueço o nome do pastor, meu pai amado, pastor lá de Itaquaquecetuba. Que palavra! Pastor da igreja quadrangular. Pastorzão, me perdoa, olha, eu tenho que anotar aqui, e conheci esse pastor, gente de Deus mesmo, homem de Deus, um grande abraço. Pessoal aí da Bola de Neve, garotada aí da Bola de Neve, ligadão aqui, tem de Botucatu, tem o pessoal de... Não vou falar da cidade não, senão eu vou me enrolar aqui e a gente acaba complicando. Agora vamos sair um pouquinho aí do milagre, que nós estamos chegando ao final aí da nossa programação, nossa live. Semana que vem, aqui, semana que vem, levantei aqui, diretora, tem que levantar. Semana que vem, nós temos a 12ª edição do Visão Radical. Pastor Joel já é radical, pastor Rosângela já também radical, mas eu quero convidar você que ainda não conhece o projeto, você que ainda não vivenciou essa experiência, sexta-feira que vem, sábado e domingo, inclusive sábado que vem, nós não estaremos apresentando a nossa programação, porque eu vou estar lá em Maricá. O projeto Visão Radical acontece numa fazenda em Caçoritiba, que é um bairro da cidade de Maricá, interior do estado do Rio de Janeiro, mas eu quero estender o convite a você, querido ouvinte. Imagine você fazer parte de uma igreja que não tem liberdade de celebração, de culto e de adorar o Senhor conforme nós temos hoje. O projeto é exatamente isso. Você vai vivenciar durante um final de semana a experiência de pertencer a uma igreja que não tem liberdade de culto, não tem liberdade para expressar a sua adoração ao Senhor. Todos, inclusive o pastor Joel. Foi bom ou não foi, pastor Joel? Ótimo. Deu vontade de pegar quem convidou lá no sábado, não foi não? No sábado geralmente é assim. Eu acho que ele queria me matar. Cadê minha esposa? Vou pegar ela. Me colocou numa furada, ele falou. Olha, eu também, eu lembro que teve lá um momento, cadê Cláudio Bol? O Cláudio Bol se escondeu. Mas olha, uma experiência muito boa, né, pastor? Maravilhosa. Edificante, né, pastora? Eu reivindico. Impactante. Então, olha, dá tempo ainda, você, querido internauta, você ouvinte
da FM 90.1, você que está nos acompanhando pela web rádio CCEP, pela web rádio Nossa Voz, dá tempo, com licença aqui, pastor, ficha para você preencher. Ah, pastor, como é que eu vou preencher essa ficha? Opa, como é que eu vou preencher? Manda aí pelo meu WhatsApp, 99915, são 99915 3858, manda o teu oi, eu vou mandar pelo WhatsApp a ficha, uma experiência impactante. Sábado que vem, não estaremos aqui, mas na sexta-feira, nossa live, a nossa transmissão, dentro da normalidade. E mandar um abraço aí para o pastor Cláudio Bom, pastor presidente da bandeira Visão Radical, pastor Emanuel Bom, família de gente boa, Só né? bom, né? Só gente boa. Só gente boa. Pastor Cláudio Bom, Nova Vida do Barreto, ali no centrão ali do Barreto. Pastor Emanuel Bom, Portão do Rosa, rua principal, presidente do Visão Radical Tim. Mandar também um abração para o meu xará Ronaldo Bom, Diácono Jorge, o coordenador geral aí da bandeira Visão Radical, e para todos os nossos queridos ouvintes e internautas radicais de todas as bandeiras, amamos a todos vocês. Porém, estamos chegando ao finalzinho. Pastorzão, foi muito bom tê-la aqui. Irmã, hora do jabá novamente. Faz a sua propaganda aí, minha irmã. Bom, vamos aproveitar que a tarde está maravilhosa. Isso. E vamos comer um bolinho, né? Olha, só faltou uma... Faltou trazer o pastor, isso que eu ia falar. Mas eu Vamos lembrei, marcar para o outro sábado. Eu lembrei que ele está... Regime. Não, dieta balanceada. Reeducação alimentar. Reeducação alimentar, é verdade. Então, eu estou colaborando com o nosso pastor, por isso eu não trouxe, tá? Mas o senhor está convidado para ir lá em casa comer, que lá em casa tem. Vamos marcar um outro sábado para poder o casal estar aqui de retorno. Quer mandar mais um abraço aí para quem? Adassa Briscos. Flávia Rocha e Tiago Dantas. Um grande abraço, Flávia Rocha e Tiago Dantas. Pastor Joel vai agora orar mais uma vez. Não, pode ir a pastora Rosário. Vai estar orando, abençoando a tua vida, querido internauta, querido ouvinte. Você ouviu do pastor Joel que câncer tem cura, sim. Ele é o maior testemunho. Eu lembro quando de uma das minhas primeiras visitas ao pastor Joel, estava ainda se restabelecendo, e hoje eu posso ver o pastor Joel aqui desenvolvendo o seu trabalho secular, profissional e ministerial também. Então a pastora Adriana vai orar. Prepara agora o teu coração, vamos unir a nossa fé, porque cremos que nesta oportunidade o milagre, sim, da parte de Deus, ele pode te alcançar nesse momento. Vamos orar, pastora. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, muito por obrigada, essa tarde. Senhor, por esta tarde. Muito Senhor. obrigado, Deus. Obrigada, Senhor, por esse privilégio de estar aqui, Senhor, falando, Senhor, para esses ouvintes, Pai, que está ouvindo a nossa voz. Muito obrigado, Deus. Ao nosso alcance, Pai, que o Senhor venha falar, Senhor, em cada coração. Sim, meu que Deus. eles possam, Pai, se apegar a Ti e ter a certeza, Pai, que o Senhor nos sonda. Sim, meu assim Deus. como fala lá no Salmo 139, Abençoa Pai. nosso ouvinte, Que cura, ele Pai. trabalha, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Que ele possa continuar abençoando a vida de cada um, Senhor. Abençoa cada ouvinte, Pai, que Abençoa, está Deus. ao alcance da nossa voz, Senhor. Abençoa aqueles que estão enfermos, Pai, que não pode, Pai, estar na tua casa, mas está ouvindo o teu programa, está ouvindo, Senhor, a tua palavra, Senhor. Abençoa o pastor Ronaldo, Senhor, que está aqui agora, Senhor, a sua filha, Senhor, o pastor Joel, Sim, Senhor. Deus. Abençoa esta igreja, Senhor, abençoa esta emissora, Pai, que ela possa crescer cada dia mais, Sim, Pai. meu Deus. Nós entregamos, Pai, esse projeto em Tuas mãos, Senhor, na certeza que o Senhor está fazendo sempre o melhor, Senhor, para nós. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos mais uma vez agradecer a irmã Lídia. Irmã Lídia, um grande abraço. Que o Senhor continue abençoando a irmã aí nos Estados Unidos. Que seja o Senhor Deus, aquele pelo qual
conduza o seu esposo, conduza o seu filho, e que seja este mês ainda, mês de outubro, de grandes oportunidades. Aos queridos internautas que estão nos acompanhando, os ouvintes da Rádio CCEP, Rádio FM 90.1 e a rádio também Nossa Voz. Pastorzão, dá aí o endereço da igreja, lá Assembleia de Deus, para nosso querido ouvinte que quer conhecer o trabalho que tem aí na presidência, o nosso querido pastor João Carlos. Dá o endereço aí e os horários lá das celebrações, pastor. Eu quero deixar aqui o nosso endereço. A nossa igreja ela é situada ali na rua Casimiro de Abreu, número 600, na entrada ali de Santa Catarina. Nossos cultos ali quinta, a partir das 19h30, tem culto do milagre e da família. E no domingo, a partir das 8 horas, nós temos a consagração. E depois, às 9h10, começa a nossa escola bíblica dominical. E à noite, o grande culto, né, de evangelismo, da palavra de Deus, às 19 horas. Convido você, sua família, que ainda não tenha uma igreja que possa ir. As nossas portas estão abertas lá para receber. Também é terça-feira, né, pastor? Consagração pela manhã. Isso, tem uma terça-feira com as irmãs. A pastora Rosana já está ali, junto com a pastora Júlia. Terça-feira, a partir de que hora, pastora? A partir das 9 horas. 9 horas da manhã, consagração das mulheres. Aguardo também. Peço permissão ao pastor para falar Fique à rapidamente vontade, pastor. sobre o trabalho da União de Pastores. Nós estaremos fazendo, pastor. Ah, é mesmo, esquecemos disso, pastorzão. Vamos marcar uma outra oportunidade. Eu só queria anunciar aqui, pastor, nós estamos fazendo a consagração desta união do Dia da Bíblia. Vai ser no primeiro sábado de novembro, ali na igreja do pastor Silvio, no Engenho Pequeno, na entrada ali do Clube Sorriso. Vai ser a consagração a partir das 9 horas, vai ter um grande café lá, vai ter vários pastores. Nós convidamos a comissão também de pastores aqui que é esqueci o nome agora, tem o pastor Fabiano, tem o pastor José Roberto, então são pastor Sidney. Então, são pastores que vão estar conosco, marcaram presença lá. E a gente conta aí com os pastores que estão nos ouvindo, para a gente fazer desse evento. Isso. Vamos convidar o pastor Silvio na próxima oportunidade para ele vir aqui também. Falei com ele. Isso aí. Tá bom, querido? Bem, para você, nosso querido ouvinte, internauta, bem, amanhã, dia 13 de outubro, a partir das 12 horas, aqui na Igreja Nova Vida, no bairro do Galo Branco, estaremos realizando o almoço da família. E você é o nosso convidado. 13 de outubro, 12 horas. Olha, o pastor Cláudio Bom falou em francês, né? Menir. Menir. O pastor Joel falou que comida aqui é muito boa. É uma delícia, é uma delícia. Então eu quero convidar você amanhã, o menu será um delicioso churrasco misto, arroz, feijão, salada diversa, maionese, molho à campanha, refrigerante, sobremesa. Olha, o valor só aqui, ó, R$12 é o convite, sabendo você que a renda desse almoço está ajudando as obras da nossa igreja. Ficamos parados aí 2 anos com as obras, estamos retornando agora, e toda a renda desse almoço vai para a obra da nossa igreja. Se você é discípulo de Jesus Cristo, Deus está tocando no teu coração, para que você se torne um valente desta construção e quer, através de uma contribuição, ajudar a igreja, olha, anota aí, você pode fazer via DOC, via transferência bancária, Banco Itaú, agência 8446, Banco Itaú, agência 8446, conta corrente 140 32 dígito 2. Conta corrente 140 32 dígito 2. E o CNPJ da igreja é 016 847 33 1000 ao contrário 55. Torne-se um valente dessa construção. Certamente Deus estará te abençoando tremendamente. Ah, pastor, aonde fica essa igreja? É muito fácil. Avenida Jornalista Roberto Marinho 374. Joga no GPS. Ele vai acusar, sabe o quê? Área de risco. Mas você chega aqui. Você chega aqui. Ou Avenida Maricá, avenida principal. Nossos encontros. ST Oração,
às 9 horas, toda terça-feira. Eu e a minha esposa Diná estamos aqui com um grupo de irmãos e irmãs intercedendo pela sua família. Quarta-feira, 19 horas, mães de joelhos e filhos de pé. Pastora Nete, juntamente as mães, estão aqui orando, clamando ao Senhor pela vida do seu filho. Venha unir-se à pastora Dejanete toda quarta-feira, a partir das 19 horas. E nesse mesmo momento, só que em ambiente diferenciado, o nosso queridão diácono Almir e o nosso queridão obreiro Jadilson estão reunidos com o Ministério Homens com uma Nova Vida em outro ambiente. Quinta-feira, a partir de 19h30, entendendo o que é casa de paz. Domingo, 8 horas, de 8 até 9h30, Escola Bíblica Dominical. De 9h30 até as 10 horas, entendendo o que é casa de paz. 18 horas, família no altar de Deus. E vou ficar muito feliz se você, principalmente você é radical, tem radical aí? Uhul. Ah, isso aí, você é radical, das muitas bandeiras abençoadas, vem amanhã fazer parte aí do almoço da família, a partir das 12 horas, dá para o pastor ir para a igreja, a pastora ir para a igreja, celebrar o Senhor, cultuar o Senhor, e depois trazer aquela turma abençoada da Assembleia de Deus para almoçar aqui conosco. Queridão, queridona, vamos ficando por aqui. Eu fico por aqui. Amanhã é domingo. Amanhã temos a nossa transmissão ao vivo. Amanhã é ceia aqui na igreja e nós vamos estar transmitindo ao vivo pela manhã e à noite também. Pela manhã eu vou trazer um assunto que nós fechamos aí, um ciclo de estudos sobre estratégias das trevas. E amanhã eu estarei falando para a igreja e transmitindo através dessa live tudo aquilo que compartilhamos durante o mês de setembro e uma partezinha de outubro sobre as estratégias das trevas que quer parar a família, quer neutralizar a igreja. Amanhã a partir das 8 horas da manhã. Bem, que Deus o abençoe, que Deus estenda as suas mãos de grande bondade e misericórdia sobre a tua vida. E segunda-feira, a partir das 17 horas, estamos aqui. Tchau, gente!